Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui à meia-noite em nome de Jesus Cristo para falar da palavra de Deus hoje para a sua vida, tá bom? Que Deus hoje ele tem algo muito especial para você hoje. Talvez você passou esses dias, hoje mesmo, um dia cheio de problema, um dia cheio de preocupação, pensativo por alguma coisa, ansiosos. E ouça a palavra de Deus, porque você vai se fortalecer e você vai vencer todos esses obstáculos que talvez você esteja passando, esteja vivendo, porque através da palavra de Deus, essa sua história, essa sua situação, ela vai mudar, porque a palavra de Deus, ela é um remédio para todas as enfermidades, tanto espiritual como enfermidade física, que é a palavra de Deus. Tá bom? Para quem não me conhece, sou conhecido como irmão Inácio Odon. A minha esposa chama-se a irmã Lourdinha, ela está aqui ao meu lado. Como eu sempre falo, orando pela nossa família e orando pela sua e Deus fazendo a obra. Tá bom? Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos dar continuidade sobre a visão do Vale de Ossos Secos. Comecemos ontem à noite, hoje é o meu dia, às 2 horas da tarde. E agora nós estamos à meia-noite dando continuidade sobre essa passagem da Bíblia que fala sobre o Vale de Ossos Secos, tá bom? Fique atento, se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37. E nós vamos ler do versículo 7 ao 10. Certo? Você que está nos acompanhando. Nós já lemos o versículo 1, 2, o 3, o 4. E hoje, às 2 horas da tarde, nós lemos o versículo 5 e o 6. Então nós vamos ler. Vamos começar pelo 5 para você poder entender um pouco mais. Aí nós vamos até o 10. E aí depois nós vamos fazer uma reflexão. E logo após nós vamos orar um pelos outros. Versículo 5 diz: E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e viverei. E saberás que eu sou o Senhor. No versículo 7 diz: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos 4 ventos os Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Amém? Como nós acabamos de ler sobre a visão do Vale de Ossos Secos, nós podemos refletir, tirar uma meditação para o nosso dia hoje. Vamos ler o versículo 9 e o 10 diz, o 9, e ele me diz: Profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos 4 ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele, e viveram e se puseram em pé um exército grande. A palavra de Deus diz que Deus deu ordem para que Ezequiel ele profetizasse sobre essa situação. Deus deu ordem. Ordem é aquela coisa que quando ele dá, quando nós obedecemos, as coisas se cumprem. Então a palavra de Deus diz que Deus deu ordem a Ezequiel para que ele pudesse profetizar sobre aquela
situação. E a palavra de Deus diz que Ezequiel profetizou sobre os 4 ventos do canto do mundo, que viesse como espírito e penetrasse ali naquela situação. E quando o vento veio com espírito, a palavra de Deus diz que o espírito entrou neles e viveram. Ainda diz mais, e se puseram em pé. O que eu aprendo com isso? Tem situações em nossa vida que está no fundo do poço. Situações de fracasso, de derrotas, vários tipos de situações que se encontra caído, espojado, sem força, sem ânimo, sem disposição, fracassado e outras coisas mais que acontecem no dia a dia de cada ser humano. Né? Você acha que não tem jeito, problema de enfermidade, problema de casamento, porta de emprego fechada. Mas a palavra de Deus diz que Ele tem nos dado ordem sobre todas as coisas. Então, se Ele tem nos dado ordem e as coisas não estão acontecendo, é porque nós não tomamos posse do ensinamento de Deus para a nossa vida. Porque muitas das vezes, mesmo Deus nos dando ordem, como Ele deu para o profeta, a gente começamos a achar que nós não temos condições de profetizar e algo acontecer. E de fato você tem toda a razão, nós não temos condições de profetizar sobre alguma coisa e ver acontecer. Mas é Deus que Ele está nos dando ordem. Se Deus está nos dando ordem para nós profetizar sobre o mal que está ao nosso derredor, ou até mesmo filtrando dentro da nossa casa, não é de nós mesmos, mas é Ele que está dando ordem. E se Deus está dando ordem, ela vai se cumprir. Então o que falta em nossa vida, às vezes nós sofremos em nossa vida por falta de querer agir, de querer resolver a situação, porque Deus tem nos dado ordem. Que a palavra de Deus diz que Ele tem nos dado ordem para a gente pisar em escorpiões, serpente. A palavra de Deus diz, tem uma passagem que diz que Ele diz, se a gente crer, nós faremos coisas maiores do que Ele. E muitas das vezes nós estamos com a ferramenta na mão, nós estamos com o cajado na mão, só dependendo de nós. E muitas das vezes nós sofremos muitos e muitos anos buscando ajuda, até pedindo que as pessoas orem por nós, orem pela nossa família, porque nós não tomamos posse da palavra de Deus. Mas se eu e você tomar posse da palavra de Deus, nem é obrigado ninguém, nem sequer orar por você. Você mesmo aí onde você estiver, você vai orar, crendo, com fé, não duvidando. E esse mal que está na sua vida, aí ele vai sair. Ele não pode resistir ao nome de Jesus. Porque o nome de Jesus Cristo é o nome acima de todos os nomes. Se você está com problema de enfermidade, de ansiedade, de depressão, medo do pânico, algo assim, ou outro tipo de problema no seu casamento, no seu emprego, profetize em nome de Jesus Cristo que você vai ver as coisas mudar. Só basta nós crer. Só basta nós acreditar na palavra de Deus, sem duvidar, que a gente vamos resolver essa situação. Que Ele dá ordem aqui ao profeta, dizendo, eu dou ordem a você para você profetizar sobre os 4 ventos do mundo. E isso aconteceu, e veio um vento, encheu todos ali. O espírito encheu, que não tinha forma de gente, mas não tinha o espírito, não tinha fôlego. A palavra disse que estava dando ordem a Ezequiel. Ezequiel foi profetizou em nome de Jesus. Não foi em nome de fulano nem de ciclano, foi no nome acima de todos os nomes. E a palavra de Deus diz que na hora que ele profetiza, o vento vem e enche tudo com espírito.
E a palavra de Deus diz que aquilo que estava morto, estava caído, desanimado, fica em pé. No exército, todo mundo em pé, porque ali teve vida, teve renovo, teve transformação. Então o que está acontecendo na sua vida, você vai profetizar hoje, aquilo que estava morto, que estava caído, que estava desorganizado, estava fora do lugar, você profetiza em nome de Jesus Cristo e as coisas vão mudar. As coisas vão ser transformadas, vai ser liberta, vai ficar em pé. Aquele que estava desanimado vai ficar em pé, aquele que estava caído vai ficar em pé, aquele que estava prostrado vai ficar em pé. Aquela pessoa que estava em cima de uma cama por causa das enfermidades físicas ou espiritual, ela vai ficar em pé. Porque a palavra de Deus diz que ficaram todos em pé, um exército extremo. Porque ele tinha dado ordem ao profeta, ele profetiza, porque eu estou mandando, se eu estou mandando vai se cumprir. Então o que falta em nossa vida, para a gente poder sair dessa situação, é nós crer e profetizar sobre todo o mal que esteja ao nosso redor, até mesmo filtrado em nossa família. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã às 2 horas da tarde nós vamos dar continuidade em nome de Jesus. Oremos. Eu e minha esposa. Querido Deus e querido Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez estamos aqui lendo a tua palavra, passando a tua mensagem para essas pessoas. E também, logo após a mensagem, nós estamos orando, como nós acabamos de orar. Que o Senhor venha dar um novo espírito a essas pessoas, espírito de entendimento, de sabedoria, espírito de compreensão, um espírito de alegria, um espírito de renovo, um espírito de coragem, um espírito de avivamento, um espírito de vencedor, para que essa pessoa ela fique de pé. Pessoas que estão caídas no lamaçal, caídas nos vícios, caídas na bandidagem, na prostituição. Pessoas que estão caídas nas calçadas por causa do alcoolismo. Pessoas que estão caídas sobre a enfermidade. Que o Espírito Santo de Deus assopre nos 4 cantos do mundo. E enche essas pessoas de um novo espírito. E que fique de pé. Que ficando em pé, tudo começa a mudar. Que Deus abençoe grandemente. E amanhã às 2 horas da tarde nós estaremos anunciando o Evangelho de Cristo e Deus fazendo a obra. Tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.